Então, o nosso conteúdo será matrizes. O que a gente vai ver? Definição, igualdade e matrizes especiais. Introdução. Uma matriz é uma tabela de números reais, disposto segundo linhas horizontais e colunas verticais. Por exemplo, o consumo de sucos em uma lanchonete pode ser indicado em forma de uma matriz. Então, nós temos linhas, onde ficam localizados mesa 1, mesa 2 e 3, e as colunas que são das frutas. Primeira coluna é laranja, a segunda é sobre manga e a terceira é sobre goiaba. Então, o que é que a gente percebe? Tem uma formação de matriz? Tem. Na primeira linha, nós temos 2 laranjas, nenhuma manga e uma goiaba. Então, nós temos os números 2, 0 e 1. Na mesa 2, nós temos uma laranja, 3 mangas e 0 goiaba. Então, nós temos a segunda linha, que é composta pelos números 1, 3 e 0. Na terceira mesa, nós temos uma laranja, 2 mangas e uma goiaba. Então, a terceira linha é 1, 2 e 1. Define-se matriz M por N, sendo M representa as linhas e N representa a coluna, como uma tabela de M vezes N, elementos dispostos em M linhas e N colunas. Por exemplo, nós temos essa matriz A, onde nós temos 1, 2, 3 linhas, 1, 2 colunas. Por isso ela é chamada matriz 3 por 2, porque são 3 linhas e 2 colunas. Lembrando que é essa a sequência, linha por coluna. Nossa segunda matriz, vou chamar de matriz B, ela possui 1, 2, 3 linhas por 1, 2, 3 colunas. Ela é chamada de matriz tipo 3 por 3, porque são 3 linhas por 3 colunas. E por último, nós temos essa matriz C, que é 2 linhas por 1 coluna. Então, é uma matriz tipo 2 por 2. Lembrando que uma matriz, ela pode ser escrita entre colchetes, como é o caso da matriz A, entre parênteses, que é o caso da matriz B, ou entre barras, né, que pode ser simples ou barras duplas, que é o caso da matriz C. Representação genérica de uma matriz. Então, costumamos representar uma matriz por letra maiúscula. A matriz sempre será dada por letra maiúscula. Indicando sua ordem no lado inferior direito, olha aqui. Por exemplo, eu tenho a matriz A ordem delas são M linhas por N colunas, vai estar do lado inferior direito da letra. Quando desejamos indicar a ordem de modo genérico, fazemos os elementos com letras minúsculas, né? Então, a matriz é representada por uma letra maiúscula, que ela vai ter M' por N colunas. Vamos analisar? Da mesma maneira, indicamos os elementos de uma matriz pela mesma letra que a denomina, mais minúscula. Por exemplo, se a matriz é uma matriz A, então os seus elementos serão quem? A linha, coluna, A, duas linhas, primeira coluna, entendeu? Só que nesse caso, os seus elementos já serão letras minúsculas. Se a matriz for A, seus elementos serão chamados de Azinho, né? A minúsculo. Se a matriz for B, seus elementos serão chamados de B minúsculo. Por exemplo, nós temos o elemento A e J. O que significa esse I? Significa localizar qual é a linha que ele faz parte, se é a linha 1, se é a primeira linha, se é a segunda linha, se é a terceira linha, e assim sucessivamente. E J, que vai representar a coluna, qual é a coluna que ele está localizado, se é a primeira coluna, se é a segunda coluna, e assim sucessivamente. Observemos. Nós temos aqui a matriz, ó, letra maiúscula, foi chamada de matriz A. Quem são os seus elementos? Ó, os A's são todos minúsculos. Quem são os nossos elementos? É o elemento A, que faz parte da primeira linha, primeira coluna. A, primeira linha, segunda coluna. A, primeira linha, terceira coluna. Como nós não conhecemos o tamanho dela, é uma M por N, essa matriz, significa dizer que eu tenho M linhas e N colunas. Então, nós temos a matriz A que continua na primeira linha, só que com N colunas. E assim sucessivamente, ó, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna, M linha, terceira coluna.
Então, sempre vamos lembrar disso. Essa numeração no canto inferior, né, à direita, vai representar primeiro o I, ele vai representar a localização da minha linha, e depois o J, que ele vai representar a localização da minha coluna. Exemplo, questão 1. Dada a matriz A, com seus elementos 3, 5, 0 na primeira linha, menos 2, 4 e 1 na segunda linha, menos 1, 2 e 6 na terceira linha. Primeiro, que tipo de matriz é essa? Nós temos quantas linhas? 3. Por quantas colunas? 3. Então, nós temos uma matriz tipo 3 por 3. Ele quer que a gente determine o valor dessa expressão. Ó. A, primeira linha, segunda coluna, mais o elemento A, terceira linha, primeira coluna, menos o elemento A, primeira linha, terceira coluna, mais o elemento A, segunda linha, segunda coluna. Então, primeiro passo, vamos identificar. Quem é esse elemento A, primeira linha, segunda coluna? Bem, aqui a primeira linha, nós temos, e aqui a segunda coluna. Então, quem é o elemento primeira linha, segunda coluna? É o 5. Depois, quem é o elemento terceira linha, primeira coluna? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Terceira linha, só que ele quer o da primeira coluna. Primeira coluna. Então, quem é o elemento da terceira linha, primeira coluna? O elemento menos 1. Próximo, menos o elemento da primeira linha, terceira coluna. Ó, primeira linha, nós já sabemos quem é, só que a terceira coluna. 1, 2, 3. Então, primeira linha, terceira coluna é o elemento 0, mais o elemento da segunda linha, segunda coluna. Nossa segunda linha e nossa segunda coluna. Logo, o nosso A, 2, 2, é o número 4. Agora, basta eu montar A, primeira linha, segunda coluna, mais A, terceira linha, primeira coluna, menos A, primeira linha, terceira coluna, mais A, segunda linha, segunda coluna. Quem é o A12? 5. Mais. Quem é o A31? Menos 1. Tenho que colocar entre parênteses, por quê? Porque eu não posso ter dois sinais juntos. Menos. Quem é o A13? 0. Mais. Quem é o A22? 4. Então, 5 mais por menos, menos 1, menos o 0, mais 4. 5 menos 1, 4. Menos 0 mais 4, sobrou 4. 4 mais 4, 8. Logo, o valor dessa expressão é 8. Questão de número 2. Ele quer que a gente calcule os elementos dessa matriz. Ele diz que a matriz se chama A, foi colocada aqui, e os seus elementos, A e J, fazem parte dessa matriz. Ela é o quê? 3 linhas por 2 colunas. Então, a gente monta, ó. Primeira linha, A1, A1, 2, que é a primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Segundo, A, segunda linha, primeira coluna, e A, segunda linha, segunda coluna. Depois, A, terceira linha, primeira coluna, A, terceira linha, segunda coluna. Então, a gente tem que descobrir quem são os valores desses elementos. O que é que ele diz? Ele diz que eu vou pegar os meus elementos e vou multiplicar 2 vezes a linha mais a coluna. O I, né, a localização da linha, e o J, né, a localização da coluna. Então, vamos fazer isso. Eu já sei que a nossa matriz é uma matriz 3 por 2, e agora basta calcular. Então, vamos iniciar pelo nosso primeiro elemento, que é a primeira linha, primeira coluna. O que é que ele diz? Que é 2 vezes a linha, então é 2 vezes 1, que é a nossa linha, primeira linha, mais a coluna, que é a nossa coluna, 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Nosso segundo elemento, que é a primeira linha, segunda coluna, continua, é 2 vezes a linha, que é 1, mais a coluna, que é 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. O nosso elemento da segunda linha, primeira coluna, o 2, ele está fixo, viu? Então, só vai mudar a linha e a coluna. Então, fica 2 vezes a linha, que é 2, mais a coluna, que é 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. A nossa
Próximo elemento, que é segunda linha, segunda coluna, fica 2 vezes a linha, que é 2, mais a coluna, que é 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Nossa terceira linha, primeira coluna, vai ser quem? 2 vezes a linha, que é 3, mais a coluna, que é 1. Então, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E por último, nosso elemento da terceira linha, segunda coluna. Então, 2 vezes a linha, que é 3, mais a coluna, que é 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, como vai ficar? No lugar do A1, agora vai ser 3. Olha aqui. No lugar do A12, A12 agora vai ser 4. No lugar do A21, agora vai ser 5. No lugar do A22, agora vai ser 6. No lugar do A31, agora vai ser 7. E no lugar do A32, agora vai ser 8. Então, nós temos aí a nossa matriz com 3 linhas e 2 colunas. Igualdade de matrizes. Se duas matrizes A e B são de mesmo tipo, os elementos de mesmo índice, isto é, aqueles que ocupam a mesma posição, quais são essas posições? Linha e coluna, são denominados elementos correspondentes. Ou seja, duas matrizes A e B de mesmo tipo são matrizes iguais se todos os seus elementos correspondentes forem iguais. Então, vamos analisar. Nós temos duas matrizes, a matriz A e a matriz B, né? Na primeira linha, primeira coluna da matriz A, nós temos o 3. Da matriz B, primeira linha, primeira coluna, nós temos 5 menos 2. Aí eu vou analisar, e quem é 5 menos 2? É 3. Logo, a primeira linha, primeira coluna de A é igual à primeira linha, primeira coluna de B. Primeira linha, segunda coluna de A, nós temos o 5. E em B, nós temos 1 mais 4. E quem é 1 mais 4? É 5. Logo, o elemento da primeira linha, segunda coluna de A é igual ao elemento da primeira linha, segunda coluna de B. O elemento agora da segunda linha, primeira coluna de A é 8 e de B é 6 mais 2. E quem é 6 mais 2 é 8. Logo, o elemento da segunda linha, primeira coluna de A é igual ao elemento da primeira linha, aliás, segunda linha, primeira coluna de B. E por último, o elemento da segunda linha, segunda coluna de A é 4 e de B é 2 vezes 2, que dá no total de 4, o que fica bem claro que também são iguais. Logo, podemos dizer que a matriz A é igual à matriz B, pois todos os seus elementos, né, com índices correspondentes são iguais. Exemplos. Questão de número 3. Dadas as matrizes A e B, calcule os valores reais de x e y para que essas duas matrizes sejam iguais. O que foi que a gente observou? Que na matriz A, o elemento que está localizado na primeira linha, segunda coluna, tem uma incógnita x. Então, como é que eu faço para descobrir? Se ele afirma que A é igual a B, as duas matrizes, então eu vou pegar o elemento na matriz B também da primeira linha, segunda coluna e igualá-lo. Então, vai ficar 2x menos 1 igual a 7. Olha aqui, 2x menos 1 igual a 7. Logo, 2x é igual a 7. O menos 1 vai ficar mais 1 no segundo membro. Então, 2x é igual a 7 mais 1, 8. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? X é igual a 8. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, x é igual a 8 dividido para 2, 4. A mesma coisa nós vamos fazer com o elemento de incógnita y na matriz B. Ele está localizado na segunda linha, primeira coluna. Então, vou igualá-lo com a segunda linha, primeira coluna da matriz A, que é o elemento de número 8. Então, vai ficar y mais 2 igual a 8. Então, y é igual a 8, 2 está positivo, passa negativo. Y é igual a 8 menos 2, 6. Então, basta substituir. Como é que a nossa matriz vai ficar agora? Ó? 2x menos 1 foi falado que é igual a 7, não foi isso?
Então, como é que ele vai ficar? Ó? 2 vezes o x, que é 4, menos 1. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Então, como é que vai ficar a nossa matriz A? 5. 2x menos 1, a gente já colocou que é igual a 7. 8 e 1. E a nossa matriz B? Ó, vai ser igual à nossa matriz B. Quem é o primeiro elemento? 5. 7. Quem é y mais 2? Ele diz que é igual a 8, sendo que o y é quanto? 6. E 6 mais 2 é igual a 8. Logo, vai ficar 8 e 1. Então, para que essas duas matrizes sejam iguais, o x tem que ser 4 e o y tem que ser 6. Questão 4. Dadas as matrizes A e B, calcule os valores de x e y e z para que elas sejam iguais. Então, é muito parecido com a anterior. Vamos lá. Na matriz A, nós temos esse elemento de x mais 1, que está localizado na primeira linha, segunda coluna. Então, vou comparar com a matriz B, primeira linha, segunda coluna. Então, vai ficar x mais 1 igual a 7. X mais 1 igual a 7. X é igual a 7, o 1 passa negativo. X é igual a 6. Observe, se x for 6, 6 mais 1 é igual a 7. Já ficou provado. Próxima incógnita, y menos 2, está localizado na segunda linha, terceira coluna. Então, vou comparar com a segunda linha, terceira coluna de B. Então, como fica? Y menos 2 igual a 9. Y é igual a 9, o 2 passa positivo. Então, y é igual a 11. Então, se o y for 11, 11 menos 2, 9. E por último, nosso módulo de z. Quando se trata de módulo de z, significa dizer que o número pode ser positivo ou pode ser negativo. Nesse caso aqui, ele está localizado terceira linha, primeira coluna. E quem é a terceira linha, primeira coluna de B? É 4. Então, se o 4 é positivo, então o z será 4 positivo. Vamos praticar agora, não é isso? Olha aqui um exercício. Escreva a matriz A, onde os seus elementos, estão organizados numa matriz 3 por 3, significa que são 3 linhas, olha aqui, já até montei, né? E 3 colunas. Só que como é que eu vou descobrir esses elementos? O que é que ele diz aqui, ó? Que se a linha for igual ao número da coluna, eu vou calcular essa expressãozinha, ó. 2 vezes a linha menos a coluna. Se a linha for diferente da coluna, todos os seus elementos serão iguais a 0. Então, vamos lá. Montei a matriz A com 3 linhas e 3 colunas e vamos fazer agora. Ó. Se os meus elementos forem iguais, ou seja, nessa diagonal aqui, ó, nós temos o elemento primeira linha, primeira coluna. Aqui nós temos segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Significa dizer que todas as linhas são iguais às colunas. Como é que eu vou calcular para descobrir o elemento? Vou pegar essa expressão, ó, 2 vezes a linha que é 1, menos a coluna que é 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Será o nosso elemento A1. A2, 2. 2 vezes a linha que é 2, menos a coluna que é 2. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, o nosso elemento do A2, 2 é 2. E 2 vezes a linha que é 3, menos a coluna que é 3. 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Então, nosso elemento A3, 3 é 3. E os demais, quando ele for primeira linha, segunda coluna, com a linha diferente da coluna 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1 e 3, 2. Basta eu substituir esses elementos pelo número 0. Não é isso que diz a questão? Então, vamos lá. Montando a matriz A, ó. Quem é o A1? 1. Quem é o A1, 2? 0. Quem é o A1, 3? 0. Próxima linha. Quem é o A2, 1? 0. O A2, 2? 2. E o A2, 3? 0. Terceira linha. O A3, 1? 0. O A3, 2? 0. E o A3, 3? 3.
Agora vamos analisar as matrizes especiais. Primeira matriz especial é a matriz identidade. Quando é que eu tenho uma matriz identidade, né? Representada por I maiúsculo e Nzinho aqui, ó, como o índice. Então, nós vamos chamar de N. Tal que todos os seus elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são 0. Então, o primeiro passo que eu tenho que saber, ele sempre será uma matriz quadrada. Por que quadrada? Sempre o número de linhas, né, que nós chamamos de M, vai ser igual ao número de colunas, que nós chamamos de N. Então, como é que vai ficar isso aqui? Por exemplo, nós temos essa matriz identidade aqui, ó. Essa matriz identidade é de ordem 2, por quê? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz identidade aqui é de ordem 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Outra observação, a diagonal principal, o que é isso? A diagonal principal é os elementos de cima da esquerda para a direita, nessa posição. Olha aí. Todos os elementos dessa diagonal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então, a matriz identidade tem essa característica. A diagonal principal é igual a 1 e todos os demais elementos são iguais a 0. A matriz nula. Nula já está dizendo todos os seus elementos são iguais a 0, independente do tipo. Ela pode ser qualquer tipo, ela pode ser a matriz linha, ela pode ser matriz coluna. Olha essa daqui, é uma matriz 3 linha por 2 colunas. Essa daqui é uma matriz 3 linha por 4 colunas. A característica única dela é que todos os seus elementos sejam iguais a 0. A matriz transposta. Dada a matriz A, define-se uma matriz transposta a, que nós vamos representar com esse Tzinho aqui, ó. Quando é que eu faço uma matriz transposta? Sem me alongar muito, basta, se eu tenho a matriz A, M' por N coluna, eu vou ter, olha aqui, a matriz A, M' por N coluna, significa dizer que a transposta de A vai ser o inverso. As colunas agora serão as minhas linhas e as minhas linhas agora serão as minhas colunas. Observe. Olha a matriz A. Primeira linha é 2 e 3, segunda linha é 5 e 1 e terceira linha é 0 e 2. É uma matriz 3 por 2. Já a transposta dela, como é que vai ficar? Olha aqui. Minha primeira linha da matriz A, que era 2 e 3, agora vai ser minha primeira coluna. Minha segunda linha, que era 5 e 1, vai ser minha segunda coluna. Minha terceira linha, que era 0 e 2, vai ser minha terceira coluna. E observe, eu tinha 3 linhas por 2 colunas, agora eu tenho 2 linhas por 3 colunas. Olha aqui, mais um exemplo, né? Nós temos bem aqui essa matriz, eu vou chamar de matriz B. Nós temos 3 linhas por 3 colunas. Essa daqui está até legal, por quê? Porque ela é uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Quem será a transposta de B? Então, basta eu inverter linhas por coluna. A primeira linha, 1, 7 menos 3, vai ser minha primeira coluna. A segunda linha, 4, 9 e menos 6, vai ser minha segunda coluna. E a terceira linha, 5 menos 5 e 8, vai ser minha terceira coluna. Outro exemplo, olha aqui, a matriz A é uma matriz 3 por 2, primeira linha, primeira coluna na sua transposta aqui, ó, só para lembrar. Segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Era 3 por 2, agora é 2 por 3. Matriz quadrada. Matriz quadrada é aquilo que a gente já conversou anteriormente, não é isso? O número de linhas é igual ao número de colunas, olha aqui. Então, essa matriz A é quadrada porque são 2 linhas por 2 colunas. Essa aqui é quadrada porque são 3 linhas por 3 colunas. Então, a gente pode chamar matriz quadrada de 2 por 2 ou ordem 2, 3 por 3 ou ordem 3, porque quando se fala de quadrada, nós já sabemos que o número de linhas é igual ao número de colunas. Outra situação que a gente já até viu mais ou menos o que é diagonal principal e o que é diagonal, né,
Sendo assim, nós vamos ter a nossa diagonal secundária. A principal, ó, esquerda para direita, e a secundária é o inverso, direita para esquerda. Então, nós precisamos conhecer essas duas diagonais para os conteúdos logo adiante. E a nossa pequena atividade. Bons estudos a todos!